Graça e paz. Tem uma palavra de Deus para você. Você que não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Meu canal é Juliano Pablo. Você que gostar dessa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, deixe seu joinha, compartilhe para que cheguem várias pessoas e assim você estará me ajudando a evangelizar nas redes sociais. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a seguir: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era rico, chefe dos publicanos. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo tudo isso, eles murmuravam, dizendo: Quem que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metades dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia se perdido. Amém? Essa história de Zaqueu, ela é uma história muito pregada nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. É uma história verídica. Até mesmo Jesus falou sobre a história de Zaqueu, que no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E essa história de Zaqueu chama muita atenção dos estudiosos e chamou muita atenção de muitas pessoas daquela época. Zaqueu, antes dele converter, antes dele ser coletor de impostos, melhor dizendo, ele era um judeu praticante da lei. Então ele via que ninguém obedecia à lei, que os escribas, os fariseus que pregavam que não podiam roubar, mas eles roubavam. Os escribas e os fariseus pregavam que não, o chefe do templo pregava que não podia matar, mas eles matavam, eles faziam coisa errada, eles adulteravam e não viviam aquilo que pregavam. E com isso, Zaqueu achou muita hipocrisia na vida desses sacerdotes. Então ele resolve afastar do judaísmo. Como Zaqueu era um escriba, escriba é aquela pessoa que sabe ler. Ele resolve arrumar um emprego de coletoria de impostos. E com o passar do tempo, Zaqueu ele passa a ser líder dos publicanos, chefe dos publicanos. E Zaqueu ele tinha muito dinheiro financeiramente, era um homem muito rico. E para a pessoa ser um cobrador de impostos, a pessoa tinha que saber escrever. E Zaqueu ele era um escriba, era um escrivão, melhor dizendo, ele sabia escrever. Então Zaqueu, ele vendo falar que Jesus passava por ali, por Jericó, ele resolve a esperar Jesus. Zaqueu ele era um homem a qual ele não tinha felicidade,
era um homem que tinha muito dinheiro, ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse, mas ele não era feliz, ele não era alegre, faltava uma coisa para preencher o vazio de Zaqueu. Zaqueu ele lembrava da comunhão que ele tinha com Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então ele vê aquela multidão passando e Jesus no meio da multidão. Ele resolve subir a um sicômoro, ou seja, uma figueira brava, para ir ao encontro de Jesus. Ele acreditava que somente ele subisse na árvore e ver as mensagens de Jesus já bastaria, ver Jesus. Mas Jesus olha para cima e Zaqueu olha para baixo. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje não convém posar em tua casa. Zaqueu era um homem de pequena estatura, um homem, acredito, com 1,55 m, 1,60 m. Era uma pessoa baixinha que que tinha certa dificuldade para subir em árvore. Mas ele não mediu esforço, ele foi, subiu aquela árvore. E Jesus o convidou para. Jesus pediu para posar na casa de Zaqueu. E muitas pessoas que estavam ali dizem: quem é este que come e dorme com pecadores? Mas Jesus não veio chamar os justos ao arrependimento, assim os pecadores. Jesus veio chamar os doentes e não os sãos. Porque os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Jesus veio para aqueles que enxergam, passam a ser cegos, e aqueles que são cegos passam a enxergar. E Zaqueu se alegrou demais da conta. Ele começou a chamar os seus amigos publicanos ali da região de Jericó, porque os judeus não comiam com pecadores. E ele chamou o povo daqueles seus amigos, e chamou muita gente. Acredito eu, a Bíblia não relata tanto, mas acredito eu que ele devia ter chamado umas 100, 150, 200 pessoas para jantar ali juntamente com ele. Jesus ali na casa de Zaqueu. Zaqueu ele fez uma festa para receber o Cristo. Quem sabe Zaqueu ele não matou uns 3 cabritos ou umas 3 ovelhas para celebrar com Cristo. E Zaqueu, ouvindo as sábias palavras de Jesus, disse: Senhor, eis que eu resolvo dar aos pobres metades dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meu irmão, na época da lei, quando a pessoa roubava ou vendia um animal, se você tinha que restituir. Pela ovelha tinha que restituir 4 vezes, e pelo boi 5 vezes. Então Zaqueu ainda estava vivendo a lei. E Zaqueu, ele fala: eis que resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão, porque eu vim salvar o que se havia perdido. Jesus salvou a Zaqueu. Zaqueu ele esperava o Cristo, assim como muitas pessoas daquela época esperavam o Cristo vir em carne e nascer ali da manjedoura. Muitos que conheciam da palavra de Deus, mas aqueles que não conheceram da palavra de Deus, eles não acreditavam que Jesus era o caminho, que Jesus é a verdade, Ele é a vida. E Zaqueu acreditava que Jesus ele vinha para resgatá-lo um dia, resgatar o povo de Israel. Ele esperava que o Messias, que é o Cristo, ele ia vir.
E muitas pessoas daquela época foram salvos através de Jesus. O cego de Jericó, a mãe do filho da a mulher da viúva de Naim, a viúva de Naim, melhor dizendo, foi salva. O filho dela, podemos dizer que Jara, sua família foi salva. Aquela mulher do fluxo de sangue, aquele cego leproso também foi salvo. Então Jesus salvou muitas pessoas e ele salva até hoje. Esse Jesus que entrou na vida de Zaqueu, ele quer entrar na sua vida, ele quer te transformar, ele quer te fazer de você uma nova criatura, ele quer te fazer de você da água para o vinho, pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Jesus, ele libertou a Zaqueu e ele quer te libertar. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, meu irmão, ela penetra até na divisão da medula da alma. É uma espada de dois gumes. Ela exorta, ela edifica, ela consola e ela liberta. Você que acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Deus vai te libertar das coisas erradas que você está fazendo. Se outrora você fazer coisa errada, hoje você não vai fazer mais, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você que converteu ao cristianismo, que vai converter, você não vai fazer as coisas erradas. Jesus fala, eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E tudo vai ser novo na sua vida. Se outrora você fumava, você não vai fumar. Se outrora você usava droga, você não vai usar mais. Se outrora você jogava jogos de azar, você não vai jogar mais. Se outrora você ia no prostíbulo, você não vai mais. Se outra hora você traía sua esposa, hoje você não vai trair mais. Se outra hora você fornicava, fazia coisa errada, hoje você não vai fazer mais, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E Zaqueu defraudou o seu próximo. Zaqueu ele cobrava impostos além do estipulado por Roma, que ordenava. Zaqueu ele aproveitava da situação. Roma pediu para ele receber uma quantia de dinheiro, ele recebia 4 vezes mais daquela pessoa, porque por isso que ele falou, isso que resolvo restituir 4 vezes mais daquela pessoa que eu roubei. E Zaqueu, ele converteu ao cristianismo. E Jesus quer te trazer para a presença dele. Aceite Jesus como seu Salvador. João capítulo 3, o versículo 16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17. Quem crê naquele que enviou Jesus não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Versículo 18, é isso que eu falei. Então, Jesus, ele quer te libertar, quer te transformar. Jesus quer te fazer de você uma nova criatura. Porque você está vivendo uma vida que já não tem graça mais. Às vezes você passa a noite toda bebendo, angustiado, triste, abatido. Você bebe para preencher aquele vazio. Mas no outro dia vem a vontade de beber, vem a ressaca, vem a depressão. E com Jesus você consegue vencer a depressão. Não que você não vai ter aflição, você vai ter. Mas com Jesus você vai para a casa de Deus, você adora Ele, você louva, você tem alegria, você tem alegria de servir a Ele, você tem a certeza da sua salvação. Se você está na igreja, meu irmão, pode ter certeza, se você dormir, você pode ter certeza de você acordar no paraíso, se você morrer. Pois Jesus, Ele te libertou. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E Jesus fala, este também é filho de Abraão, porque eu vim salvar o que havia perdido. Jesus veio salvar o traficante, veio salvar a prostituta, veio salvar o ladrão, o homicida.
Jesus veio salvar tudo quanto é tipo de pessoa. Jesus fala, todos aqueles que quiserem vir a mim, de maneira alguma lançarei fora. Tá aí essas palavras que mais o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Que nós venhamos ser verdadeiramente filhos de Abraão, acreditando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Senhor Jesus.